caríssimos irmãos, nós estamos meditando as leituras do domingo de número 16, 16º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus nesse final de semana nos convida a olhar o grande amor com que Deus amou o seu povo. Nos convida a olhar o grande amor que Deus teve para com o seu povo, amor esse que se traduziu em vida, amor esse que se traduziu em doação, em serviço. E é essa vida, é essa doação, é esse serviço que Deus nos oferece todos os dias. Vamos analisar as 3 leituras que nós acabamos de ouvir. Primeira leitura, profeta Jeremias, capítulo 23. Profeta Jeremias, ele exerce o seu ministério profético, ele começa a trabalhar como profeta mais ou menos 650 anos antes de Cristo, no reino de Judá, no reinado de Judá, cuja capital era Jerusalém. E ele exerce a sua profecia durante 2 reinados. Ele começa no reinado de Josias, que foi um rei muito bom, um rei que fez uma reforma religiosa muito grande, com o intuito de banir, com o intuito de mandar embora o culto a outros deuses e ficar em Jerusalém somente o culto ao Deus único, ao Deus verdadeiro. Portanto, Josias era um grande preocupado com a religião. Mas nesse período, o profeta Jeremias vem dizer assim: de nada adianta uma religião bonita se não tiver conversão de coração. De nada adianta vivermos momentos bonitos e alegres se o coração ainda não foi convertido. E nós sabemos, meus irmãos, que o coração é um território tão sagrado que só Deus sabe o que tem ali dentro. Ninguém consegue ler o coração dos outros. Até porque eu posso mentir. Até porque eu posso viver uma religião de mentira a minha vida toda. Mas Deus sabe o que se passa ali dentro. Deus sabe das intenções que eu tenho guardado ali dentro. Por isso o profeta Jeremias dizia: de nada adianta uma religião bonita, se não tiver uma profunda experiência com Deus, que começa dentro do coração. Porque, meus irmãos, Deus nos enxerga de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque de fora para dentro eu posso ter várias máscaras, mas de dentro para fora não. O coração não tem espaço para ter máscara. E quando o coração entra nesse processo de mudança de vida, entra nesse processo de reconhecimento que muitas vezes eu não sou tão fiel a Deus assim, ali começa o meu processo de conversão. Mas o profeta Jeremias exerce também a sua missão profética no reinado de Joaquim. Joaquim foi totalmente diferente de Josias. E nesse reinado de Joaquim, o profeta sofreu muito, devido às injustiças que eram fomentadas pelo próprio rei, devido à infidelidade religiosa, e isso tudo causava grande sofrimento. O profeta vinha dizer: por que é que nós estamos colocando as nossas forças no exército? Por que é que nós estamos colocando as nossas seguranças em alianças com povos estrangeiros? Por que é que nós não coloquemos as nossas forças e as nossas seguranças em Deus? Então o profeta chega à conclusão de que Judá ultrapassou todos os limites. E aí ele profetiza que um grande castigo vai cair sobre Jerusalém. E de fato esse castigo acontece. Aí já faz parte da história. No ano 597, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém.
e pegou lá em Jerusalém as pessoas mais influentes e levou para o exílio. E no exílio ficou 40 anos. Então essa profecia, ela se concretiza. E aí, no lugar do rei Joaquim, o rei Nabucodonosor elege um outro rei para tomar conta daquela porção que ficou em Jerusalém. E ali coloca Sedecias. E Sedecias faz tudo igual ao rei Joaquim. Parece uma cópia um do outro. Fomenta injustiça, infidelidade religiosa. Então o profeta Jeremias vem profetizar tudo de novo. Se não houver mudança de vida, vai acontecer algo terrível conosco. E aí o rei Sedecias acusa o profeta Jeremias de ser um profeta que só anuncia desgraça. Então o profeta é preso. O profeta fica na prisão, o profeta é torturado, o profeta é acusado de ser um traidor. E aí nós temos a primeira leitura de hoje. Viu o tamanho da história que eu precisei contar para a gente chegar na primeira leitura de hoje? Em que Deus condena os pastores de Israel. Em que Deus condena por não conduzirem o rebanho, por não conduzirem as ovelhas por caminhos dignos. São indignos, diz a primeira leitura, porque usam do rebanho para satisfazer os seus interesses. E aí o profeta vem dizer: Deus mesmo vai ser o nosso pastor. Deus mesmo vai assumir a condução do seu povo. Chega de gente que não nos conduz para a vida. Sabe, gente, 650 anos antes de Cristo, já se anunciava Jesus. Aliás, tudo foi criado pensando em Jesus. A igreja identifica esse bom pastor como sendo o próprio Cristo. Eu sou o bom pastor. Quantas vezes Jesus fala isso? E olha que essa primeira leitura foi escrita 650 anos antes de Cristo. Jesus é esse bom pastor. Depois nós temos a segunda leitura, que é a carta de São Paulo aos Efésios, o capítulo 2. A carta de São Paulo aos Efésios, o tema central dessa carta é aquilo que o próprio São Paulo vem dizer, ou vem chamar de mistério. O grande mistério de Deus, que ficou escondido por muitos séculos, esse mistério foi revelado em Jesus. Esse mistério foi concretizado em Jesus. E esse projeto, que é o grande projeto de amor de Deus, agora passou para as mãos dos discípulos, passou para as mãos dos apóstolos. E esse projeto, ele precisa chegar aos 4 cantos do mundo pelas mãos da igreja. Nós não meditávamos semana passada as 4 notas da igreja junto com o professor Raoni? Que a igreja ela é una, ela é santa, ela é católica e ela é apostólica. Então, quando se fala de igreja, se fala da tradição dos apóstolos. Se nós formos fazer retroceder a nossa história, nós vamos necessariamente chegar em um dos 12. E se nós não conseguirmos chegar em um dos 12, é porque a nossa igreja é falsa. Quem foi que ordenou o padre Flávio? Foi o Dom Odilo. Quem foi que ordenou o Dom Odilo? Foi um outro bispo. Quem foi que ordenou o outro bispo? Quem foi que ordenou que... E vamos fazendo isso, vamos retrocedendo, e nós vamos chegar em um dos apóstolos, para dizer que a nossa igreja, ela é apostólica, porque nasceu lá no coração dos apóstolos.
Ninguém tem o direito de dizer que é um apóstolo. Isso é mentira. A tradição apostólica nós carregamos, nós católicos carregamos. Então, se tem alguém dizendo por aí que é apóstolo, primeiro que é um grande mentiroso, e o pai da mentira nós sabemos quem é. Então, São Paulo, refletindo sobre esse grande mistério, depois de refletir sobre o papel de Cristo no projeto salvador de Deus, depois de refletir sobre o mistério, agora ele fala da reconciliação. Reconciliação essa operada por Cristo, que uniu judeus e pagãos no mesmo povo. Não é assim que começa a segunda leitura? Podemos olhar lá, versículo 13. Agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. E ele deixa muito claro, nessa segunda leitura, que o que os uniu foi o sangue derramado. O sangue derramado derrubou barreiras de inimizade. O sangue derramado fez nascer um povo único, um povo santo. Sabe, gente, o que é importante para Deus não é pertencer a essa ou aquela classe social, não é ter essa ou aquela cor de pele, não são as nossas capacidades intelectuais, não são as nossas qualidades humanas. Deus não se importa com nada disso. O que é decisivo é ter a disponibilidade de acolher a vida que Ele nos oferece. Porque diante de Deus nós somos todos iguais. Não existem categorias de cristãos diante de Deus. Deus nos olha com os olhos da misericórdia. Por mais pecador que eu seja, Deus me olha com os olhos da misericórdia. Por mais miserável que seja a minha vida, Deus me olha com os olhos da misericórdia. E com que olhos que eu olho para Deus? Muitas vezes eu olho para Deus com os olhos do mundo. Muitas vezes eu quero que Deus realize alguma coisa na minha vida ontem. Muitas vezes eu trato Deus como se fosse um prestador de serviço. Muitas vezes eu tento domesticar Deus para que Deus haja de acordo com a minha vontade. Meus irmãos, Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Não fomos nós que criamos Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. E aos poucos nós estamos invertendo esse papel. Quando eu tento criar um Deus à minha imagem e à minha semelhança, eu estou tentando domesticar Deus, para que Deus haja de acordo com a minha vontade. Deus age de acordo com a vontade dele. Pode ser que a vontade de Deus dure um pouco na nossa vida. Pode ser que a vontade de Deus nos cause sofrimento, nos cause dor. Mas é o tempo dele. Nós não podemos retardar nem adiantar o tempo dele. Ele age na nossa vida. A partir do momento que eu tomo posse da certeza de que eu sou o filho amado de Deus. Vem a dor, vem o sofrimento, não importa. Eu sou um filho amado de Deus. E por fim nós temos o Evangelho de hoje. Capítulo 6 do Evangelho de São Marcos. Quem participou da missa na semana passada, lembra do Evangelho que Jesus escolheu os 12 e enviou esses 12, 2 a 2, para que fizessem uma missão. Estão lembrados disso? E aí deu alguns poderes para esses 12. Primeiro poder, expulsar os espíritos impuros. Depois curar os doentes. Anunciar o reino de Deus. E passada uma semana, nós temos o Evangelho de hoje, em que os discípulos estão voltando da missão. Jesus confiou uma missão, saíram e agora estão voltando.
Não é assim que começa o Evangelho de hoje? Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Portanto, domingo passado, eles vão em missão e agora eles voltam, estão ansiosos para partilhar com Jesus tudo o que havia acontecido. Só que o povo que experimentou dessa graça também veio junto. E aí o Evangelho diz que não sobrava tempo nem para eles fazerem a refeição. E aí Jesus disse: então vamos para um lugar deserto, vamos descansar um pouco, depois a gente volta. E aí, quando estavam indo, alguém reconheceu e avisou todo mundo, e foram atrás e chegaram lá no lugar onde Jesus ia descansar, primeiro do que o próprio Jesus com os 12. Certamente era a margem de um lago. Se fosse no tempo de hoje, certamente Jesus ia descansar lá nas praias do Nordeste. Um lugar afastado, bonito. Só que chegaram primeiro. E quando chegaram primeiro, Jesus olha para aquela multidão e diz o Evangelho que Jesus sentiu compaixão. O que é sentir compaixão do outro? É ter dó do outro? Não. Quando eu tenho dó do outro, eu estou diminuindo o outro. Ter compaixão do outro é entrar na dor do outro. Paixão na dor. A dor do outro passa a ser a minha dor também. E nessa mesma linha, nós temos a palavra misericórdia. Miser, a miséria. Corde, coração. Eu entro na miséria do coração do outro. Aí não é dó. O que dó é rebaixar o outro. Eu tenho dó do outro porque eu sou superior ao outro. Eu tenho misericórdia, porque eu entro no sofrimento do outro. Eu tenho compaixão, porque a paixão do outro passa a ser a minha paixão também. Estavam como ovelhas sem pastor, diz Jesus no Evangelho de hoje. Quantas pessoas já elegeram os seus pastores? Quantos jovens estão seguindo o pastor, muitas vezes das drogas? Quantos pais de família já elegeram os seus pastores nas noites em São Paulo? Quantas pessoas já deixaram de lado a experiência com o verdadeiro pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, atrás de uma aventura? Sabe, gente, nós vivemos no mundo das tecnologias, nós vivemos no mundo do grande avanço da ciência, nós vivemos no mundo do progresso, das invenções. Isso não é ruim, não, mas ainda não apareceu alguém que pudesse fabricar a paz, ainda não apareceu alguém que pudesse fabricar a felicidade, porque isso não se fabrica em fábricas, em laboratórios. A paz e a felicidade se fabrica ou se constrói a partir da minha intimidade com Cristo. Quanto mais próximo de Cristo eu estou, mais da paz eu sou. Quanto mais próximo de Cristo eu estou, mais da felicidade eu sou. E essa proximidade com Cristo se dá a partir da intimidade com a sua palavra. Essa proximidade com Cristo se dá a partir da frequência dos sacramentos. Todas as vezes que eu procuro um sacramento, eu estou tentando ser amigo de Cristo de novo. Portanto, eu estou regando a semente da paz no meu coração. Vamos pedir para Deus essa graça, meus irmãos? Nós pedimos tanta coisa para Deus, mas nós podemos pedir nesse domingo que o nosso coração seja um canteiro onde a semente do amor e da paz brote, que o nosso coração seja um canteiro onde a felicidade brota, porque homem feliz faz os outros felizes, homens amargos não conseguem fazer ninguém feliz. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.